Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Meus nobres irmãos, a matéria que a gente vai ver agora, ela foi enviada pelo nosso irmão Lucas França e eu fico muito feliz em ler essa matéria e agradeço desde já ao nosso irmão de fé e batalha, porque ela reforça um argumento que inclusive eu tive uma discussão em um canal que eu estava participando e também tinha um desses participantes e ele me disse na minha cara, disse: olha, tem uma coisa que eu não gosto em você, Davi, inclusive nos seus vídeos, é que você fala da sua religião como se só existisse ela, como se ela fosse a correta. Eu digo, mas isso é o que eu penso, meu irmão. Eu não escondo isso. Para mim, as outras, eu respeito, nós temos que respeitar, porque inclusive isso foi um direito à crença dado pelo próprio Criador. Não é só a nossa Constituição que nos obriga por lei, você respeitar a crença de cada pessoa, mas também o próprio Criador deu esse direito aos humanos. Você é livre para seguir o que você quiser, acreditar no que você quiser. Desde, é claro, né, que isso não venha fazer mal aos outros. Como algumas que querem sacrificar humanos. Que, olha, coloca isso aqui, né, a cabeça de uma criança, isso e aquilo, para você ficar rico. Isso aí tem que ser combatido e tem que ser criminalizado mesmo. Imagina se essa moda pega. E aí ele disse, não, mas por que você considera a sua assim e as outras também? Tem milagre, tem isso, tem aquilo. Eu digo, meu irmão, nenhuma religião, isso é indiscutível, tem tantas provas da sua existência e da sua influência como o cristianismo. A própria história, ela se divide em antes e depois de Cristo, dada a revolução que houve em nome de Cristo, desde a sua vinda no mundo. Foi um evento tão grande que as próprias estrelas também demonstraram isso. Eu já falei em um vídeo bem antigo, acho que sobre o Nibiru, ou Nibiru, chame, não sei bem a palavra correta, mas o planeta X, né? Aquele planeta que dizem que vem tempos em tempos, o suposto planeta, vamos colocar assim, já que ninguém conseguiu provar ainda. E eu fiz uma matéria dizendo que naquela época todos os eventos bíblicos comentados de fato aconteceram. E não foi diferente com o nascimento do nosso Jesus Cristo, nosso Yahushua. Então a comprovação de que ele veio, os fatos históricos, as mudanças no comportamento das pessoas, das culturas, tudo isso está documentado, não tem como esconder. Não deveria nem ter discussão sobre isso. Estudiosos mais esclarecidos, por exemplo, eles discutem a divindade, se Jesus Cristo de fato era filho de Deus ou não, eles discutem isso. Pessoas que entendem do assunto, que já foram atrás, elas não pesquisam se de fato ele existiu, porque isso está comprovado historicamente. E não em apenas uma versão, foi só ali que falaram, não. Em diversos lugares tem a menção disso que aconteceu. E agora você vai ver uma matéria da mídia, né? A matéria do nosso irmão Lucas França, que ele nos envia. E querendo ou não, eles têm que comentar, porque de fato aconteceu. Cada evento bíblico, meu irmão, que é o que eu falei na discussão, eu digo, olha, nenhuma dessas religiões que eu respeito, porém não sou obrigado a acreditar, porque o que você quer é que eu acredite. É que eu coloque no mesmo patamar, que eu considere, por exemplo, o Buda uma divindade. Não considero. Foi um cara sábio? Foi. Mas fica por aí mesmo. Divindade, santidade, só com o nosso Yahushua. Os milagres que vem operando desde a sua vinda até hoje acontece em nome de Jesus Cristo. Inclusive expulsando demônios, até hoje isso acontece. Então não tem como comparar. Tá certo? A gente respeita. Agora, fatos são fatos. E essa matéria ela confirma isso. Eu tenho certeza que vocês mesmos vão pegar muita coisa. Eu vou ler na íntegra, que eu não quero atrapalhar o seu raciocínio, meu nobre e querido irmão. Eu quero que você escute o que eles estão falando e a gente já volta. Então vamos lá. Anel de fogo desta quinta pode ser o mesmo do livro de Josué. Preste atenção nesse título que pode ser. Tá vendo, irmão? Porque eles sempre colocam um pode aí. Porque uma matéria como essa eles têm que engolir seco. Porque são fatos, como eu estou dizendo, família. Cada evento bíblico ele se comprova também nos céus. Porque Deus é Deus dos céus e da terra. Não tem como eles esconderem isso. É muito grande. Então vamos lá. O céu do mês de junho ganhará contornos ainda mais belos na quinta-feira, dia 10 de junho de 2021, quando ocorre um eclipse solar do tipo Anel de Fogo. O fenômeno aparece quando a Lua não consegue cobrir completamente o Sol, ao passar entre o astro e o planeta Terra, deixando bordas luminosas atrás de si. Infelizmente, o evento não será visível do Brasil, mas somente em grande parte do Nordeste dos Estados Unidos, do Canadá e em regiões da Rússia, por um período de 3 minutos e 33 segundos. Os brasileiros, contudo, poderão acompanhar o fenômeno por meio de transmissão ao vivo no YouTube. Aí agora é a hora deles engolir seco. Um registro bíblico. Cientistas acreditam que o eclipse Anel de Fogo pode ter sido o mesmo fenômeno ocorrido há mais de 3.000 anos atrás, em batalha relatada no capítulo do livro bíblico de Josué. Neste trecho,
A Bíblia conta que o céu reagiu de forma impressionante a uma oração feita pelo líder israelita, no dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus. Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jazar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro, diz os versículos 12 e 13. Curiosamente, o físico Colin Humphreys, diretor de pesquisa da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e o astrofísico Graeme Waddington calcularam que um eclipse que teria ocorrido na mesma época, em 30 de outubro de 1207 a.C. A descoberta pode ajudar a dar mais precisão a eventos da antiguidade e ajustar os dados sobre a rotação da Terra, segundo informações da BBC. E aqui, meus nobres irmãos, encerra a matéria, porque esse tipo de coisa não interessa em nada para a mídia, né? Reforçar mais a sua espiritualidade. Uma da meta das agendas sempre foi acabar com a espiritualidade, jogar para o ridículo, colocar cada pessoa que ainda acredita em Deus, segue suas leis, como um simples ignorante que não entende de ciência e tenta preencher isso, não é, com fé, quando na verdade a própria ciência se tornou fé. Teorias que nunca passaram de teorias são tidas como verdades absolutas e você não pode mais discutir nada sobre isso. É ridículo o que eles fazem. Praticamente todos os profissionais do mundo, desde a arqueólogos a estudiosos de célula e etc., cientistas, eles encontram, né, sinais de que não é bem assim como eles falam, essas teorias da origem, evolução, né? Mas mesmo assim, isso é matéria de prova. Se você não souber, você é reprovado, e nunca passaram de teoria porque não pode ser comprovado. Você vê que vai passando-se os anos, os relatos e mais relatos históricos que a gente vai acumulando aí com o passar dos séculos, e você não vê nenhuma espécie evoluindo para outra, mas colocaram isso como verdade absoluta e muitas pessoas acreditam. Mas quem pesquisa a fundo vai sempre perceber que aquilo ali, né, ela não se sustenta. Você vê a nossa origem mesmo, se você pegar, eles sempre colocam do macaco, porque é mais fácil a pessoa acreditar nisso. Não, a gente evoluiu do macaco, até que o bichinho é parecido com a gente mesmo, o jeito de descascar a banana, até de se comportar. Eles colocam assim, mas se você puxar mais antes do macaco, você vai ver que era uma célulazinha dentro d'água, e aí foi evoluindo, quase como um Pokémon, um Digimon. Mas como eu costumo brincar, nem em Pokémon nem em Digimon uma espécie vira outra, a não ser que tenha uma intervenção ali, você use alguma coisa por fora, como a pedra da lua, como a pedra do choque, para fazer aquele bichinho virar outro, de outro tipo. Mas a evolução normal dele, ele pode até virar dois tipos. Por exemplo, se ele é de fogo, ele vai ser fogo e dragão, mas ele nunca deixa de ter a origem dele desde o nascimento. Então nem em Pokémon, né, nem em Digimon, coisa infantil, essa teoria se sustenta. Mas eles querem que você acredite que você veio de lá, daquela célulazinha, e foi evoluindo até se tornar um macaco e depois virar gente. E não tem uma espécie que esteja acontecendo isso agora. É bem curioso isso. E aí, meus irmãos, você vê que ele diz, mas é curioso, né, que uma pessoa tão inteligente, praticamente a matéria diz isso, né, confirme uma coisa dessas, porque não é para tocar nesse tipo de assunto, meus irmãos. Não é para reforçar a fé das pessoas, não é para que elas acreditem que a fé, ela também é científica, ela se comprova dentro da ciência. Eu lembro que, você não vai ver mais uma matéria dessa na Rede Podre, quando foi descoberto, eu acho que lá pro ano de 94, meus irmãos, 98, eu era moleque, mas tem esse vídeo no YouTube se você procurar, e que eles descobriram que o espaço sideral estava em expansão, né? E aí o cientista, que estava chocado com essa descoberta, ele disse, olha, eu sempre fui ateu. O cientista falando, americano inclusive, estava sendo dublado, ele disse, eu sempre fui ateu, eu acreditava que o espaço era infinito e sempre foi infinito e ponto final. Mas eles pegaram as milhares de horas que eles tinham gravadas, né, filmando ali as galáxias, os planetas. À medida dos anos se passando, foi acumulando horas e horas disso, meus irmãos. E aí eles de repente começaram a voltar em uma velocidade muito grande. Olha, volta pra gente ver essas imagens, porque algum deles percebeu que parecia que as coisas estavam se movendo, estavam se expandindo. E aí fizeram isso, voltaram essa fita com as milhares de horas, começaram a passar as imagens bem rápido e viu que de fato começava a se contrair, as coisas começavam a ficar uma mais perto da outra. Então os cientistas a partir dali concluíram que de fato teve uma origem. E se voltar
fosse fazendo os cálculos matemáticos, né, que quanto mais anos se passou, mais eles se juntam e chegar ao tempo que era apenas talvez uma bola luminosa, que hoje chamam de Big Bang, a explosão. E a Bíblia diz o quê? Que Deus disse, haja luz. E aí, se formou. Então, meus irmãos, o que eu estou dizendo para você, a ciência, quando ela quer, ela não é inimiga da fé. Muito pelo contrário, ela é usada para comprovar a fé. Quanto mais o homem evoluir e pararem de querer manipular a opinião pública, mostrar os fatos como são, mais ela vai confirmando, mais a gente vai conseguindo entender um pouquinho, né, da grandeza de Deus, que é impossível para o homem. Mas dá para começar a ter uma pequena noção de como Deus de fato é grande e como Ele criou todas as coisas. E a Bíblia, meus irmãos, ao contrário para encerrar, né, ao contrário de outras seitas, de coisas que o homem criou e inventou, cada ano que se passa, cada década que vai avançando, ele vai ficando mais atual. Vocês já perceberam isso? Como de fato Deus é grande. Palavras ali, gravadas. E cada ano que passa, cada década, elas vão ficando mais e mais atualizadas. Então, meu irmão, a gente pode sentir até a presença de Deus aí, né, meus irmãos? E eu fico muito feliz com isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Porque é a mídia, foi a mídia falando, né? A comparação aí de grandes cientistas dizendo que, de fato, os eventos bíblicos se comprovam hoje. Porque muita gente diz, não, isso é ficção. É claro que isso não ia acontecer. Tá aí, ó. Aconteceu. E não é um único, não é um fato isolado. Repetindo, meus irmãos, existe muito mais prova que Jesus Cristo mesmo veio ao mundo e que causou uma grande revolução, muito mais marcante do que o próprio Dom Pedro, por exemplo. Tem mais provas que Jesus Cristo existiu do que Dom Pedro existiu. E ninguém questiona. Será que esse Dom Pedro existiu mesmo? Não é? Ninguém questiona. Você já viu isso? Alguém questiona Cristóvão Colombo? George Washington? Não, mas Jesus Cristo questiona o tempo todo. Por quê? Porque até hoje Jesus Cristo vive e incomoda esses caras. Então, meus irmãos, pela glória de Deus, eu vou encerrando esse vídeo aqui. Agradeço muito você que assistiu. Peço que você compartilhe, tá certo, meus irmãos? Mostre para mais amigos, principalmente aquela pessoa que anda duvidando da fé, graças a pessoas como Silas Malacheio, pedindo mais cedo, toda essa coja maçônica que se filtrou dentro do evangelho, vem distorcendo e muitas pessoas percebem isso e acham que a culpa é da religião, que não tem nada a ver, meus irmãos. O cristianismo, de fato, ele salva e ele liberta, ele não escraviza as pessoas. Então, meu irmão, compartilha, eu conto com a tua ajuda. A gente recentemente tomou um strike aqui, conseguimos remover, mas o abalo até psicológico fica. E eu conto com a tua ajuda, meus irmãos, pra gente seguir sempre em frente, tá certo? Então fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.